Olá, começa agora mais um TCU em Ação. No programa deste mês vamos mostrar ações do Tribunal de Contas da União que colaboraram para aperfeiçoar os serviços públicos e também uma retrospectiva dos trabalhos realizados em 2012. Acompanhe. Ministro Augusto Nardes assume a presidência do TCU. Tribunal realiza evento para aprimorar o diálogo com os serviços sociais autônomos. Organização Internacional avalia mecanismos da auditoria das contas do governo da República. E veja também uma retrospectiva dos principais trabalhos realizados pelo Tribunal em 2012. No início de dezembro, o plenário do TCU foi palco da cerimônia de posse do novo presidente e do vice. Os ministros Augusto Nardes e Haroldo Cedrais estarão à frente do Tribunal de Contas da União durante o ano de 2013. A cerimônia contou com a presença de várias autoridades. Depois de 2 anos na presidência do Tribunal de Contas da União, o ministro Benjamin Zimmerler deixou o cargo. Durante o ano de 2013, quem vai presidir o tribunal é o ministro Augusto Nardes, com o apoio do vice-presidente Haroldo Cedrais. A cerimônia de posse aconteceu no plenário do TCU em Brasília. A mesa da sessão especial foi composta pelo presidente da República em exercício, Michel Temer, pelos presidentes do Senado, José Sarney, e da Câmara, deputado Marco Maia, pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, e pelo governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Também integrou a mesa da solenidade dirigida pelo então presidente do TCU, ministro Benjamin Zimmerler, o procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado. Autoridades dos 3 poderes, além de ministros do TCU, também marcaram presença. O ministro Augusto Nardes e o ministro Haroldo Cedrais foram eleitos para o cargo de presidente e vice no início de dezembro. O mandato será de 1 ano e eles poderão ser reeleitos por igual período. Durante a cerimônia, o decano do TCU, ministro Valmir Campelo, foi o primeiro a discursar. Ele contou um pouco da trajetória do ministro Nardes e ressaltou que o desafio da presidência para os próximos anos é ainda maior. Quero expressar o sentimento de que o TCU deposita plena confiança na gestão de Vossa Excelência, ministro Augusto Nardes, não somente na condução da casa e cumprimento de sua missão no plano nacional, mas também na presidência e no desenvolvimento da OLACEFES no cenário internacional. Em seu discurso de posse, o ministro Nardes destacou a relevância de presidir um órgão como o TCU. Considero de maior relevo, no entanto, a ser destacada a atuação colegiada desse tribunal, que além do retorno financeiro e do aperfeiçoamento da gestão pública, busca atuar de forma conjunta para que prejuízos sejam evitados, mediante a adoção de medidas acautelatórias preventivas. E, meus caros presidente do Senado, meu caro presidente Michel Temer, nesses últimos 5 anos, economizamos para o país cerca de 105 bilhões de reais. Nardes disse também que pretende dar prioridade às auditorias coordenadas e setorizadas, além de fortalecer a especialização do tribunal. Senhores, a evolução que nós pretendemos está centrada especialmente em uma maior especialização das secretarias nas áreas que o cidadão brasileiro tem maior nível de preocupação. Como eu disse, saúde, educação, previdência, meio ambiente, segurança. Fazermos essas avaliações periódicas para que possamos mostrar os gargalos e sem prejuízo, é claro, de continuarmos fazendo o nosso trabalho especializado, que é desenvolvido pelas secretarias que fiscalizam as obras públicas e os processos de desestatização. E teremos muito trabalho agora, com todas essas propostas que o governo apresentou recentemente no Palácio. Serão 17 mil quilômetros entre ferrovias e rodovias. Portanto, vamos continuar fazendo isso, mas também vamos avançar para outros aspectos da administração pública. Para encerrar a sessão, o ministro Benjamin Zimmerler fez seu último discurso como presidente do Tribunal de Contas da União. No exercício da presidência da mais alta Corte de Contas de meu país, mantive até o fim o entusiasmo pela fiscalização dos recursos públicos federais. O mesmo entusiasmo que manifestei quando aqui cheguei há 21 anos pela via do concurso público.
É esse entusiasmo que me move a abrir argumentação em plenário perante meus pares em defesa de teses na qual deposite minhas convicções. É esse entusiasmo que me impulsiona ao debate franco de ideias, ao diálogo, que me impulsiona ao direito. Entusiasmo, vontade de fazer, perseverança diante de adversidades é o que alvitro, e tenho certeza que conseguirão e usarão do seu entusiasmo natural, mas alvitro aos novos presidente e vice-presidente do tribunal. O ministro Augusto Nardes é formado em administração de empresas, com pós-graduação em política do desenvolvimento e mestrado em estudos do desenvolvimento em Genebra, Suíça, além da especialização em estratégia do trabalho e política de emprego realizada no Japão. Gaúcho de Santo Ângelo, Augusto Nardes iniciou sua carreira política em 1976, aos 20 anos, quando foi eleito o vereador mais jovem da história de Santo Ângelo. Em 1986, foi eleito deputado estadual e em 1995 chegou à Câmara dos Deputados como o mais votado do estado no partido, sendo reeleito em 1999 e 2003. Indicado pelo Partido Progressista, chegou ao Tribunal de Contas da União após obter 203 votos em eleição direta e secreta na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, o ministro Augusto Nardes obteve 96% dos votos. Tomou posse como ministro em 20 de setembro de 2005. O ministro Haroldo Cedrar de Oliveira é baiano, nascido em Valente, e ocupa o cargo de ministro do tribunal desde 2007. É médico veterinário, professor universitário, com mestrado em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e doutorando em Hannover, na Alemanha. Exerceu 4 mandatos de deputado federal. Em 2012, o ministro Benjamin Zimler completou seu último ano na presidência do TCU. O período foi marcado por avanços no tribunal, tanto no aumento de números de fiscalizações quanto na aproximação com instituições e órgãos fiscalizados. O ministro Benjamin Zimler encerrou um ciclo de 2 anos de muito trabalho. Durante sua última sessão como presidente do TCU, Zimler fez um balanço da gestão e destacou trabalhos importantes realizados no período, como o direcionamento dos esforços do corpo técnico do TCU para o aperfeiçoamento das fiscalizações nos aspectos quantitativos e qualitativos, além da redução do estoque de processos. Nos últimos 2 anos, cerca de 45 mil acórdãos foram proferidos pelo TCU. Nós conseguimos realizar em 2012 1.400 fiscalizações. Isso significa um aumento de 40% em relação ao ano anterior. E também metade da força anual de trabalho foi dedicada à fiscalização. Isso significa também um crescimento da ordem de 30% em relação aos anos anteriores. Nós não nos resumimos, o tribunal não se restringiu apenas a questões quantitativas. A qualidade das ações de controles foi sempre um foco importante do tribunal. Nós executamos um programa de aperfeiçoamento profissional, o ProAud, que treinou 1.500 auditores para trabalhos estruturados e fundamentados. E nesse biênio o ISC realizou algo como 1.400 treinamentos. Outra melhoria citada pelo ex-presidente Benjamin Zimler foi a aproximação com órgãos e entidades fiscalizados, o que viabilizou maior conhecimento ao tribunal, além da prevenção de desvios e da correção precoce de potenciais atos lesivos ao erário. Tendo em vista ainda o aperfeiçoamento dos órgãos e entidades controlados, o TCU ofereceu cerca de 86 mil vagas para cursos básicos em áreas de relevância e interesse da administração pública, por meio do Programa de Capacitação de Servidores Públicos e Cidadãos. Os treinamentos em parcerias com outras instituições beneficiaram mais de 7 mil pessoas. Ao transmitir a presidência ao ministro Augusto Nardes, Zimler relembrou o caminho percorrido nos últimos 2 anos. Há 2 anos, quando assumi a presidência dessa corte, um misto de enorme honra e perplexidade preenchia meu coração. Sentia que dava um passo gigantesco em minha trajetória. Hoje, completando o caminho percorrido e as conquistas alcançadas, sinto que poderia parafrasear o filósofo grego Aristóteles e dizer que a presidência pode ter raízes amargas, mas seus frutos são doces. Tenho dito em várias oportunidades que esta casa é um grande navio e sua condição não é obra de um único homem, nem resultante de manobras assodadas ou de voluntarismos esporádicos.
Pois bem, ao assumir o leme desta grande nau denominada TCU, contive as emoções que dominavam o meu espírito. Vencemos, com o auxílio de todos, as tempestades que se interpuseram no caminho. Benjamin Zimler ingressou no TCU em 1992 como servidor de carreira. Em 1998, foi aprovado no concurso para ministro substituto do tribunal e em 2001 foi indicado para o cargo de ministro. Seu caráter técnico foi ressaltado pelo ministro Valmir Campelo na última sessão plenária presidida por Zimler. Todos nós estamos por demais orgulhosos do seu extraordinário desempenho à frente do TCU, certo de que o grande exemplo dado por essa instituição a eleger para ocupar a presidência pela primeira vez um membro egresso do corpo técnico está plenamente justificado. Veja a seguir. Evento é realizado no tribunal com o objetivo de aprimorar diálogo com os serviços sociais autônomos. Você vai ver também. Organização Internacional avalia mecanismos da auditoria das contas do governo da República. Não saia daí. O Tribunal de Contas da União realizou evento para aprimorar o diálogo com os serviços sociais autônomos. O coordenador do projeto foi o ministro Haroldo Cedras. O evento contou com a participação de autoridades, servidores de órgãos de controle e representantes do Sistema S. Os serviços sociais autônomos, também conhecidos como Sistema S, são entidades privadas sem fins lucrativos que têm o objetivo de oferecer assistência ou ensino a determinadas categorias sociais. Embora sejam criadas por lei, as entidades do Sistema S não integram a administração pública direta ou indireta e possuem autonomia administrativa e financeira. Apesar do caráter autônomo dos serviços sociais, eles gerenciam recursos públicos, especialmente as contribuições parafiscais. Por isso, devem justificar a aplicação desse dinheiro e estão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle. Com o objetivo de aprimorar a execução e o controle dos recursos recebidos por essas entidades, o TCU promoveu um encontro com o setor que agrupa sistemas como SESC, SENAI, SENAC e SEBRAE. O evento foi aberto pelo então presidente do tribunal, ministro Benjamin Zimler. Ao papel desempenhado pelo TCU junto às entidades do Sistema S, nós sabíamos que o nosso controle ele deve ser predominantemente finalístico. Significa que buscamos verificar se as entidades do Sistema S estão atingindo seus objetivos estatutários, legais, mas isso não significa que nós não possamos verificar os passos dados para a consecução das atividades. Para isso, fazemos as nossas fiscalizações com base principalmente na incidência dos princípios da administração pública. Durante o encontro foram discutidos temas como a contratação de empregados nos serviços sociais autônomos, a aplicação da lei de licitações nas contratações realizadas pelo Sistema S e a participação do controle interno no processo de contas. Participaram autoridades e servidores do TCU e da CGU e também representantes do Sistema S. O coordenador do evento, o ministro Haroldo Cedras, destacou que os serviços disponibilizados pelo Sistema S são de fundamental importância para o aprendizado social, o desenvolvimento do empreendedorismo nacional e para a maior qualificação nas esferas pública e privada. Não é de hoje que o conhecido Sistema S, ou o conjunto dos serviços sociais autônomos, desempenha relevante papel social no Brasil. Além de operar em complementações às ações do setor público, com reconhecida qualidade, promove o bem-estar social do cidadão brasileiro em ações de diversas áreas. No meu entendimento, trata-se verdadeiramente de um serviço de inclusão social, elemento caríssimo, tanto para a cidadania como para a democracia, principalmente quando atua por meio de suas diversas ações, de modo suplementar nas áreas da educação, da cultura, do empreendedorismo e do cooperativismo, entre outros.
A análise das contas do governo é uma das principais ações realizadas anualmente pelo TCU. Para aprimorar a execução e os resultados do trabalho feito pelo Tribunal, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, fez um estudo comparativo com a auditoria realizada em outros países. Os resultados foram apresentados em seminário realizado no TCU em dezembro. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, é uma organização internacional e intergovernamental que agrupa países industrializados com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida dos países membros. A pedido do TCU, a OCDE realizou um estudo para avaliar os mecanismos da auditoria das contas do governo da República. Esse trabalho é realizado pelo TCU e foi comparado às práticas adotadas por órgãos de controle de países membros da OCDE. O objetivo da análise foi fortalecer o impacto da auditoria feita pelo TCU e auxiliar na tomada de decisão pelo Congresso Nacional, que é o responsável por julgar as contas do presidente da República. Os resultados do estudo foram apresentados durante o Seminário Internacional de Auditoria Financeira no Setor Público, promovido pelo TCU entre os dias 4 e 6 de dezembro do último ano. We also need to see the context in Brazil. This means how to provide this as not only accountability but as an improvement input into the next year budget planning process. Durante o seminário, que é parte do projeto de fortalecimento da auditoria financeira do TCU, o ministro José Múcio Monteiro ressaltou que ainda há muito trabalho pela frente para aprimorar os serviços prestados à sociedade. A OCDE, em seu estudo, destaca o alto nível de independência organizacional, funcional e financeira do TCU, alinhado às boas práticas internacionais. Além disso, observa que o Tribunal está empenhado em melhorar o benefício fornecido à sociedade brasileira. Contudo, nos alerta também que garantir a independência institucional, o trabalho de alta qualidade e profissionalismo da equipe são condições necessárias, mas não suficientes, para assegurar o impacto do trabalho em benefício da sociedade. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Rage, lembrou que é importante tornar os resultados do estudo um instrumento para a sociedade. Fazer com que isto chegue à opinião pública, como em outros países acontece, e aqui no Brasil, infelizmente, ainda se trata de uma atividade fechada, hermética, circunscrita aos ambientes institucionais mais específicos. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que, a partir dessa avaliação, este aspecto será tocado e apontado, a necessidade de que, aproveitando o ensejo da análise do documento da maior importância, que é a prestação de contas anual do presidente da República, se transforme isso num tema de debate mais amplo com a própria sociedade brasileira. Outros assuntos também entraram na pauta do seminário, como o aprofundamento dos conhecimentos sobre as diretrizes de auditoria financeira, a troca de experiências sobre a adoção de normas de auditoria e os novos desafios da auditoria financeira no setor público após a crise global. Para enriquecer o debate, vieram representantes de órgãos de fiscalização de diversos países, como Estados Unidos, África do Sul, Austrália e França. No próximo bloco, você vai ver alguns dos principais trabalhos realizados pelo TCU em 2012. A gente volta já já. Durante todo o ano, o Tribunal de Contas da União acompanhou de perto ações e eventos importantes para o país, como a promoção da acessibilidade, a Conferência Rio+20, as eleições que aconteceram em outubro, entre outros temas. Você vai acompanhar agora uma retrospectiva de alguns trabalhos do ano de 2012. No mês de dezembro, o Tribunal de Contas da União disponibilizou nova edição do relatório de acompanhamento das ações governamentais voltadas para a realização da Copa do Mundo de 2014. No documento estão detalhados os gastos previstos com o Mundial, que já somam mais de 29 bilhões de reais. Dinheiro utilizado na construção de estádios, obras de mobilidade urbana, aeroportos, segurança pública, portos e telecomunicações. Os gastos com a construção de estádios chegam a 6 bilhões e 800 milhões de reais. O relator dos processos de fiscalização da Copa no TCU é o ministro Valmir Campelo.
Em novembro, o TCU foi eleito para presidir a Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. A presidência da OLACEFES ficará a cargo do tribunal no triênio que vai de 2013 a 2015. Quem ficará à frente da organização é o ministro Augusto Nardes, novo presidente do TCU. A Assembleia Geral da OLACEFES foi realizada na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, e reuniu representantes dos 22 países componentes. A OLACEFES é uma instituição autônoma de caráter permanente que tem como finalidade a pesquisa científica especializada, a capacitação dos corpos técnicos e a troca de experiências em auditorias. No mês de outubro, o tribunal aprovou o relatório de consolidação das fiscalizações de obras de 2012. Ao todo, foram analisadas 200 obras e as correções propostas podem gerar benefícios de 2,5 bilhões de reais. Os principais problemas encontrados nas obras são projetos básicos e executivos deficientes e sobrepreços. O trabalho relatado pelo ministro Haroldo Cedras apontou ainda falhas no acompanhamento das obras e restrições ao caráter competitivo das licitações. Em 124 obras, o TCU encontrou algum tipo de irregularidade grave, mas apenas 22 receberam recomendação de bloqueio de recursos para o próximo ano. Em setembro, o TCU sediou seminário para discutir as políticas públicas de acessibilidade. O tribunal também realizou auditoria operacional sob relatoria da ministra Ana Reis para avaliar a acessibilidade dos prédios públicos federais. O trabalho apontou carências nas condições de acesso a pessoas com deficiência. A auditoria mostrou, por exemplo, que há poucos elevadores, sanitários, mesas, balcões, rampas, escadas, corredores e portas acessíveis. As dificuldades afetam também as instituições de ensino. Mais de 45% dos cursos realizados em estabelecimentos federais não oferecem condições de acesso adequadas. O TCU determinou que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República elabore um plano nacional com o objetivo de dotar os órgãos e entidades públicas federais de condições básicas de acessibilidade. Em junho, o ministro Benjamin Zimler, então presidente do TCU, entregou à Justiça Eleitoral a lista dos responsáveis que tiveram as contas julgadas irregulares pelo tribunal. A lista é enviada todos os anos em que há eleições e subsidia as decisões dos tribunais eleitorais sobre as declarações de inegibilidade que indicam quem pode ou não ser candidato. No dia 7 de outubro, os brasileiros foram às urnas escolher os novos prefeitos e vereadores. Em junho, o TCU também entregou ao Congresso Nacional o relatório das análises das contas do governo do exercício de 2011. As contas do primeiro ano de governo da presidente Dilma Rousseff foram aprovadas com ressalvas pelo tribunal. A análise do TCU, que em 2012 foi relatada pelo ministro José Múcio Monteiro, serve como base técnica para o julgamento das contas realizado pelos parlamentares. Em 2012, o tribunal participou de eventos importantes, como a Conferência das Nações Unidas para a Sustentabilidade, a Rio+20. O tribunal apresentou seus principais trabalhos relacionados ao tema e participou de discussões técnicas importantes para a área. A Rio+20 aconteceu em diversos pontos da cidade maravilhosa, de 13 a 22 de junho. A segurança dos aeroportos brasileiros foi outro tema fiscalizado pelo TCU em 2012. A auditoria do TCU encontrou fragilidades em duas áreas sensíveis dos aeroportos: o controle de imigração e a fiscalização alfandegária. De acordo com o trabalho, também relatado pelo ministro Raimundo Carreiro, o quadro reduzido da Polícia Federal para o controle migratório pode facilitar a entrada ilegal de estrangeiros ou de drogas, que pode representar risco à segurança pública. Para corrigir as fragilidades verificadas nos aeroportos, o Tribunal de Contas da União estipulou um prazo para que a Receita e a Polícia Federal substituam todos os terceirizados que atuam no controle migratório e no controle aduaneiro por servidores concursados.
Sob relatoria do ministro José Jorge, o TCU verificou a regularidade da aplicação dos recursos dos programas ligados ao transporte escolar, na aplicação e na manutenção de veículos. Também foi avaliada a adequação dos controles internos no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O TCU encontrou falhas e recomendou melhorias para os programas Caminho da Escola e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. A saúde foi o foco de duas importantes auditorias concluídas no início de 2012, ambas relatadas pelo ministro Haroldo Cedras. No primeiro trabalho, o TCU avaliou as principais ações do governo federal relativas ao tratamento, prevenção e inserção social do dependente de álcool e de outros entorpecentes. De acordo com o Ministério da Justiça, pelo menos 15% dos brasileiros vão experimentar maconha, cocaína ou crack pelo menos uma vez na vida. O número de mortes causadas por drogas no Brasil chega a quase 7 mil por ano. Para auxiliar na solução do problema, o TCU fez algumas recomendações ao Ministério da Saúde. Uma delas foi a criação de mais centros de assistência psicossocial, os chamados CAPs. O TCU recomendou ainda que sejam identificados os hospitais gerais que possam disponibilizar leitos para dependentes químicos. Também foram feitas recomendações para aprimorar o combate ao tráfico de drogas no Brasil. Em outra auditoria, o TCU encontrou deficiências no sistema informatizado de gerenciamento, que apoia as atividades do Sistema Nacional de Transplantes. As falhas identificadas possibilitavam a ocorrência de erros ou fraudes, que poderiam até influenciar na ordem da fila de espera para os transplantes. Em janeiro, sob relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues, o TCU verificou que o regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, conhecido como REID, não atingiu todos os setores previstos na norma que regulamenta o incentivo fiscal. Como a concentração dos benefícios nas áreas de transporte e energia, os projetos de saneamento básico e irrigação ficaram desfavorecidos. O TCU fez determinações para o aperfeiçoamento da legislação e dos procedimentos do REID. Você pode fazer sugestões de reportagens para o TCU em Ação. Basta enviar um e-mail para tv@tcu.gov.br. Não deixe de acompanhar também as fiscalizações do TCU pelas redes sociais, Facebook, Twitter e no canal do YouTube. O TCU em Ação fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!